A pizza de marguerita hoje que a gente vai aprender com um especialista que já esteve com a gente. Hoje não poderia ficar de fora dessa grande homenagem. Eric Momo, bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem? Ótimo, e você? Também, tudo bom. Obrigada pela presença de novo. Prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. Até porque marguerita, a gente pode dizer que é uma das grandes preferidas, né? É uma Sim. das que mais sai. É uma das que mais sai. Inclusive porque ela é a origem da pizza, praticamente. Não a origem da pizza em si, mas a que mais se difundiu pelo mundo, né? Então foi por causa deste sabor que a pizza acabou viajando pelo mundo e trouxe essa personalidade. Simples, ela é maravilhosa, né? Exato. Tanto que a gente fez algumas interpretações da marguerita e lançou variações para fazer uma bandeira da Itália, que é a origem da pizza margherita, com sabores um pouco diferentes. Tá, nossa, delícia, né? E a gente vai aprender hoje não só como fazer a cobertura, né, o recheio, como se chama de pizza, apesar de ficar por cima, não ficar no meio, a gente chama de recheio. Mas vamos ensinar também a massa, pra gente fazer aquela massa perfeita. Não, a massa já vem pronta. Então, o molho, que é aquele molho perfeito, o recheio ou cobertura, tá? Pra você fazer a marguerita. E depois um outro sabor, que é a La Regina. Isso. Que também você vai ensinar como fazer o molho. São dois molhos diferentes. São dois molhos diferentes. Um a gente está usando o tomate tradicional aqui, fresco. Tá. E na La Regina, que seria a referência da pizza napolitana, a gente está usando o molho de tomate pelati, que é um tomate italiano importado. Então tem duas opções, eu trouxe os dois tomates só para conseguir identificar um pouquinho a diferença entre eles. E as duas têm poucos ingredientes, né? A marguerita é uma pizza sensacionais, sim. né? Vamos lá então, gente. A pizza é menos é mais. Você tem que combinar bem os ingredientes e cada um tem que ter a sua importância. Você fazendo isso de uma maneira legal, inclusive porque o molho é muito pouco temperado. Né? Não tem tanto complexidade no preparo do molho, porque ele é uma parte da E é interessante você dizer isso, porque muita gente pensa que aquela pizza super recheada é aquela que é a mais gostosa. Não, e também o caso do molho, que muitas vezes a gente acha que o mesmo molho vai para todas as pizzas e não. Pode ter diferenças não, também, aí né? você depende como faz. Então, legal. Aí você pode fazer várias nuances, inclusive eu trouxe uma que é com geleia de tomate. Nossa, que é uma delícia. margherita arrabbiata que a gente chama, geleia de tomate apimentada com provolone e hortelã. A massa você já ensinou aqui em outra oportunidade, ensinei aqui. Então a gente tem, é só você procurar no nosso canal do YouTube, tá? No passado, a gente tem também no site, mas a gente vai colocar de novo as quantidades para você, os ingredientes para você fazer a massa, mas se quiser ver o modo de fazer, procura o nosso arquivo aí no nosso canal do YouTube lá do Revista da Cidade, tá bom? Vamos lá então, vou começar a passar os ingredientes da marguerita tradicional para você. Ingredientes para o molho de tomate. 200 gramas de tomate fresco moído, sal, orégano a gosto. Só. Simples assim. Só. E para a cobertura, você vai usar 100 gramas de mussarela ralada, tomate fatiado e folhas de manjericão. Só isso. Depois eu passo os ingredientes da outra, tá? Pra gente não misturar, porque eles se parecem um pouquinho. Sim, são praticamente os mesmos, né? Eu tenho variações de tipos, mas os ingredientes são esses. Maravilha. A gente começa como, Eric? A gente usa lá na pizzaria, a gente faz o tomate, a gente moe, na verdade, a gente não bate ele, então não colocaria no liquidificador. A gente usa um moedor de carne mesmo, para moer ele lentamente, ele ficar pedaçudo e ele também não desestruturar tanto. Tá, mas aqui a gente pode substituir pelo mixer? A gente pode usar um mixer ou um processador, mas tem que trabalhar com ele de maneira lenta. Não pode ligar isso e deixar ele lá. Se a gente usar o pulsar, então é uma boa... É uma boa, porque você vai dosando o quanto que ele tá picando, né, de tamanho, para você até ajustar a textura do tomate pra que você quer do teu molho. Mesmo, né? Que se bater senão demais. ele fica uma sopa, né? Ele acaba ficando muito líquido. Tá bom. Então aqui eu já deixei uns tomates previamente cortados, dependendo do teu equipamento, você ajusta, e aí você praticamente dá umas moidinhas nele, para você acertar o ponto em que você quer, né? Vamos ver aqui, né? É para picar grosseiramente. Aí depende muito de equipamento. É a mesma coisa que o forno. Dependendo de como é que é o equipamento, cada um conhece o seu, sabe como é que ele responde. Então tem que ir no olho ali também, Você tem que ir no olho pra ver, olha, tá legal? Não, não tá. Por exemplo, aqui eu pus pouquinho. Então ele tá com... Agora que ele moeu um pouquinho, ele tá com dificuldade de pegar tudo. Mas já dá... Aqui já dá pra ter uma ideia. É legal a gente ter noção também de que molho pra pizza, a quantidade é pequena. A gente não precisa fazer aquele montão de molho se for fazer poucas pizzas. Depende também do processo. Se você vai fazer em casa, normalmente o que eu recomendo? Recomendo você pré-assar a pizza, a massa. Então você acaba pondo um pouco de molho no pré-assar e depois você volta e complementa. Então você acaba gastando um pouco mais de molho nesse processo. Porque ele evapora, né? Ele acaba gastando um pouquinho. Essa quantidade que você sugeriu é suficiente para isso? Essa dada, numa pizza dessa que a gente está fazendo em torno de 30 centímetros, a gente fala que a gente tem aí em torno de... Deixa eu pegar uma... Não, tem uma outra colherinha aqui, ó. Pode ser essa aqui mesmo.
acaba fazendo mais ou menos uns 80 gramas de molho de tomate por pizza. Tá. 80 gramas de molho por pizza, essa é a média. Isso, para uma pizza desse tamanho. Esse aqui pode ser, eu não quis tirar com medo que ele derrubasse tudo. Obrigado. Já fica bonito que ficou, assim, né? Ele tem uns pedacinhos ainda que não moeram, mas tudo bem, é só para dar uma ideia. E realmente ele vem com essa consistência no começo. Aqui tá bem pouquinho, mas dá para ter uma ideia. O que acontece com esse molho agora? Ele vai aos poucos soltando água, então ele vai ficando mais líquido, né? Então é natural que quando você for passar ele na pizza, ele vai escorregar e ele vai acabar atingindo o ponto que você quer. E ele não vai pro fogo, a gente não leva ele pra panela. Não precisa, porque se você levar ele pro fogo, ele vai cozinhar, vai ressecar depois quando você volta pra pizza. Então é normal, você pode até fazer, tem muita gente que faz, inclusive a gente tem um que é o molho arrabbiata, a matriciana, que já é um molho que vai com pancetta, vai com vinho e... ele já vem com outros sabores. Ele vai com outros sabores, então é um molho que é usado no macarrão, a gente usa ele como base de uma pizza. Então pode, mas o da pizza clássica realmente não. Não, então é o tomate cru mesmo, só batido. Isso, só batido. Temperado. Tempera com sal. Você vai usar novamente o mixer? Não. Não? Processador? Se for só, é só para demonstração aqui do molhinho, né? Vou fazer o segundo molho não usa, então? Não, o segundo, se quiser, a gente faz o do pelate. Pode fazer. Mas a gente vai precisar, então? Tem pronto? Então tá bom. Eu tenho pronto. Então vamos tirar aqui para abrir espaço para você trabalhar melhor. Aqui mistura um pouquinho, o orégano é a mesma coisa. O orégano, a gente tem muita pizzaria que trabalha com orégano, colocando ele no final da pizza, cobre por cima. Sim. A gente põe ele no molho. Então, e depois não põe de novo? E depois não finaliza. Só tem algumas pizzas que vão com orégano. Tá. E aí ela tá... orégano e pizza nasceram um pro outro, né? Tem muita gente que até estranha. A pizza de mussarela nossa não tem orégano, né? Então... E é isso. Esse é o molho. Esse é o molho? Praticamente é isso. Tomate batido, sal e orégano. Pronto. Tomate batido. Aqui eu batiria talvez até ele mais um pouquinho, mas dentro da consistência que ele atingiu já tá ok. Qual das duas e a gente pode cobrir. Aqui eu trouxe umas massas que já estão pré-assadas. Essa seria essa daqui, por exemplo. Essa aqui primeiro? Podemos montar nessa daqui. Eu trouxe uma que já está previamente pronta, quer que já coloque ela. E o que você fez nessa aqui então? Você abriu? A gente abriu a massa. Eu trouxe a massa também, se quiser que eu mostre um pouquinho como é que abre. Dá tempo. Dá tempo? Quer? Vamos fazer isso Vamos fazer por aqui primeiro. Aqui você já trouxe ela, cresceu, já passou pelo processo. Tá mais ou menos, tá quase no ponto de fermentação. Tá. Né? Poderia até crescer mais um pouquinho. O que eu falo da gente olhar a massa, aqui ela tá num potinho que é mais fácil da gente controlar ela. Tá. Mas ela tem que estar crescida e tem que estar fofinha. Quando você tocar na massa, você tem que sentir que a textura dela tá macia. Tá. Isso não é farinha de trigo normal, né? Não, aqui é uma mistura de sêmola. Sêmola, né? A sêmola porque ela dá uma... que ela é mais granulada, né? Ela dá uma textura legal na pizza também. Aí aqui a gente tem que... A abertura feita com a mão, sempre pressionando ela para empurrar o gás para a borda. Vira, faz praticamente esse movimento. É bem simples, né? Conforme você tendo um pouquinho de paciência, você vai planificando ela. Então a massa da pizza, o legal é de você conseguir estender ela, que ela vá para fora. A gente não precisa do rolo de macarrão para abrir pizza? Depende do tipo de pizza que você quer. Eu quero uma pizza bem fininha, crocante, bem sequinha. Aí você usa o rolo, porque com o rolo você mata todas essas bolhas aqui. Então ela não fica com aquela textura cheia de bolinhas dentro. Se você quiser uma massa um pouco mais fofa, mais macia. Mais macia, com uma textura por dentro, assim que você olha, tem os alvéolos, né, que a gente chama. A gente faz esse aí processo, você faz esse processo de abrir na mão. Legal. É uma coisa muito particular, tem vários estilos. Eu gosto de jogar a massa de um lado pro outro, tá? Conforme eu vou jogando ela já vai esticando. Eu tô rodando, então eu vou jogando e rodando e ela vai estendendo para fora. Olha que legal! Apesar de ser um movimento relativamente rápido, ele tem que ser delicado para você deixar a massa chegar no tamanho que ela tem que ficar. Tá. E é mais ou menos isso daqui. Daqui a gente põe o molho e pré-assa. E quanto de massa você separa para cada pizza? Aqui tem 260 gramas mais ou menos. Desculpa, 200, imagina, fica tranquilo. Eu tô de azul, só eu tô de branco. Cor escura aparece um pouquinho. Então, uma massa dessa, 250 gramas, 260, depende. A nossa trabalha com 260, mas vai de 200 a 300, dependendo do tamanho da pizza que você vai fazer também. Você vai colocar nessa forma? Aí aqui, para fazer em casa, poxa, eu não tenho pá de pizza, tem não tenho forno. Se você tiver uma assadeira, poxa, mas minha assadeira não é desse tamanho, faz a pizza menor, corta uma bolinha menor, abre uma pizzinha pequena, trabalha na pizzinha. Delícia. Né? Eu faço em casa. E aí o molho entraria nesse momento, entra nesse momento aqui e vai pro forno. E vai pro forno. Quanto tempo daí nesse pré-assar? É muito de forno a forno. Você tem que olhar para quando ela ganhou textura, ela tá firme, aí você pode tirar. Aqui no caso, ela foi pré-assada no forno a lenha, então essa coloração você não consegue, é raro você conseguir num forno de casa.
Né? Não tem truque para conseguir esse... Não tem, porque às vezes os fornos domésticos não chegam nessa temperatura. Aí quando ela tá nesse ponto, e você vê que eu passei um pouquinho de molho, né, só para dar uma segurada na massa, que senão ela cresce toda inteira. Tá. Aí aqui a gente complementa o molho de tomate e faz os ingredientes para finalizar. Tá bom, então é hora de fazer a cobertura, então, da nossa marguerita tradicional. Bora lá. Eu peguei um molho aí, esse aqui. Ah, você pegou. Pra cá. Pegadinha. Pegadinha. Então, né? Aqui a gente passa mais um pouquinho de molho, né? Eu trouxe uma outra que já tá previamente montada, se você quiser. A gente já até pode adiantar. Ah, já tá. Porque seria ela já na terceira fase. Enquanto eu vou montando essa aqui, a gente já coloca ela no forno lá. Essa aqui já pode ir pro forno. Deixa eu mostrar então ela depois de montada. Que essa seria a montagem que a gente faz. Olha que maravilhoso. Depois de montada ela fica assim, aí ela volta pro forno, mas quanto tempo? Eu sei que você vai falar que é relativo, mas até que momento? Até a hora que você vê que derreteu o queijo e deu a textura que você quer. Tá. Então é mais ou menos assim, eu quero o queijo bem derretidinho, quando faz aquela, dá até às vezes uma caramelizada no queijo, depende da tua... Da vontade do teu que gosto, você quer, do que você tá... de como ela vai ficar. Agora, você disse sobre essa cara de pizza de forno a lenha, né? Que a gente não consegue no forno tradicional. Por mais que ele tenha aquele gratinador em cima, nem assim a gente vai conseguir? Às vezes ele ajuda bastante. Ajuda? Porque normalmente esses fornos que tem o gratinador, se for o elétrico, por exemplo, o elétrico você consegue ligar os dois ao mesmo tempo. O a gás Nesse caso, por exemplo. Então, nos dois, você ligando os dois ao mesmo tempo, ele consegue dar um bom calor e aí ele consegue dar um pouco mais de cor pra pizza. Tá. Aí eu recomendo, pra quem vai fazer em casa, poder colocar um pouquinho de açúcar na receita da massa. Então, mistura um pouquinho junto com a farinha, põe um pouquinho de açúcar, porque o açúcar carameliza. Ajuda a caramelizar. Quem dá essa cor, na verdade, é o açúcar presente da farinha. Tá. Quando você adiciona, você acaba ajudando ele a puxar um pouquinho essa cor. Que legal. Então, olha aí, uma gente, dica que funciona bem. Gato, hein? Esse é um detalhezinho, né? Que faz a diferença, né? Porque a gente come com os olhos, né? Quando tem essa corzinha na borda. E outra, às vezes se você fica montando, esperando a pizza chegar na cor no forno doméstico, quanto mais tempo ela tá lá, ela vai desidratando. Então ela vai perdendo água, vai ficando dura. Então tem que tomar esse cuidado. E às vezes pode até dar aquela queimadinha no fundo, a gente não tá percebendo, né? Mas a assadeira pode fazer isso, né? Sim, pode dar uma grudadinha. Fica pretinho no fundo. Você vê que aqui, o que a gente faz com o tomate? Aqui, o tomate ele é decorativo, né? Pra gente colocar um por fatia. Então essa é uma pizza. Fatia. Aqui vai ser 6 pedaços. Pode ser, se quiser pôr mais ou decorar um pouco mais, sim. Aí você vai acabar cortando o tomate no meio, mas não vejo problema. A gente trabalha assim e depois a gente coloca o manjericão. Aqui o manjericão tá seco, ele dá uma queimadinha no forno. O normal a gente passa ele um pouquinho no azeite para que ele resista um pouquinho mais no calor. Se a gente quiser brincar com os tipos de manjericão na pizza marguerita, pode ser? Colocar manjericão roxo ou aquele grandão que você trouxe? Pode. Aquele que eu trouxe, o basílico, a gente usa na La Regina. Então são variações. Eu acho que a pizza ela é muito democrática. É muito democrática nesse sentido. Ela permite que você faça várias interpretações dela e ajustes tudo. Um banho de azeite antes é bom? Pode ser. A gordura da mussarela já vai soltar naturalmente. Eu fiz isso mais para proteger um pouquinho o manjericão. Porque senão ele não aguenta o calor do forno. Tanto que na La Regina a gente coloca o manjericão por baixo da mussarela. Então a própria água da mussarela, porque é uma mussarela fresca, ela protege um pouco esse manjericão. Na folha. Legal. Ou você coloca na finalização. Tá bom. Bora fazer a outra então? Já temos mais gente hoje na fábrica de pizza aqui. Obrigada, Kel. Agora a gente vai fazer, já temos o mesmo processo, a mesma história. Sim. Com a La Regina. A La Regina. A massa já tá aqui prontinha. Vamos mostrar então como fazer. Eu vou passar os ingredientes para você do molho e da cobertura desse sabor La Regina lá da 1900. Para fazer o molho, 200 gramas de tomate pelado moído. E sal a gosto. Ingredientes para a cobertura. 100 gramas de mussarela de búfala fresca e folhas de manjericão basílico, que é esse grandão. Não é tão fácil de encontrar, né? Não, porque ele não pega muito fácil aqui. Os produtores parecem ter um pouco de dificuldade de conseguir, de fazer vai ser uma mesmo. Pizza que você vai fazer num momento especial quando encontrar o basílico, né? E aí? Essa pizza que a gente chama de La Regina, na verdade a gente assa ela no forno, bem na parte mais quente. A gente fez dela uma interpretação da pizza napolitana. Ela não é uma receita de pizza napolitana, tá? Eu brinco que é uma napolitana fake, porque a pizza napolitana ela tem mais borda, ela é mais aerada, mas ela não tem azeite na composição da massa. Tá? Então esse nossa molho aqui tem. Não vai orégano, né? Como você disse. Não. Esse molho é só o tomate e o sal. Esse tomate pelate. É só moído e temperado com sal. Só bate ele e põe sal, só isso. Não vai pra panela também, nada? Também não. Legal. Fresco. Bem fresco. Fresco no sentido, ele já colocado do jeito que ele é. E aí a gente usa a mussarela fresca.
Né? Quebra, pode quebrar ela em pedacinhos, né? Aqui também depende da textura. Quanto mais picadinha ela ficar, mais rápido ela vai derreter. Mas se você quiser uma textura maior, você deixa um pedacinho maior. E é assim que a gente monta ela. Nossa, que delícia. Agora, falando do aniversário de São Paulo e que, considerando que nós somos aqui um dos maiores consumidores de pizza, eu acredito que do mundo, você tem uma ideia, Eric? Hoje uma vez a gente falou sobre isso aqui, dos números de pizza em São Paulo no dia da pizza, né? Você se lembra de alguns deles, de quantas pizzas em São Paulo? A gente faz, na 1900 a gente faz em torno de 1.000 pizzas por dia, na média. 1.000 pizzas por dia, mas na média, né? Porque, porque claro, tem sexta, dias que a gente vende 200 e tem dias que vai bem mais, né? Então acaba dando uma boa variada nesse sentido. Tá. Mas é uma quantidade absurda, né? Nós somos, com certeza, um dos maiores consumidores de pizza. Sim, a gente só perde, parece que, para Nova York, por alguma estatística ela faz. Porque em Nova York tem muito o conceito de andar a pé. Então eles comem o estilo de pizza nova-iorquina, ela é uma pizza mais sequinha de você comer na mão. Ela não fica caindo, então ele transita muito, então eles comem muito em fatia. Comendo e andando, né? E durante o almoço. Tá. É que aqui em São Paulo a gente não tem, comem no almoço. A gente acha estranho comer pizza de dia, né? Eu como toda hora, eu já falei isso, até inclusive aqui. Pizza pra mim não tem horário. Preconceito de que pizza é à noite. Poxa. Pizza é sempre bom. Combina o dia inteiro, é maravilhoso. Aquela que você esquenta do dia seguinte, sempre tem. Tem coisa mais gostosa do que uma pizza fria do dia seguinte. Você acorda, você vai na geladeira, sobrou da noite, você fala, gente, meu café da manhã tá pronto. Tem um jeito de... nem esquentar. Eu gosto de reaquecer na frigideira. Ai, verdade. Aí você põe, tem dois jeitos. Quando é uma pizza só de queijo, você joga ela do avesso na frigideira. Deixa o queijo pegar o calor primeiro. E aí depois você inverte e passa pra massa. Então é um jeito interessante. O queijo dá uma leve tostadinha, que legal. Ela não desmonta. Mas aí a massa fica mais molinha um pouco, não? Não tanto, porque você volta ela na posição. Se você quiser reconstituir a pizza para ficar muito parecida de como ela estava, aí você usa uma frigideira, deixa bem aquecida e põe algumas gotinhas de água e cria um efeito de vapor mesmo. Porque esse vapor ele cria um ambiente mais quente de contato, derrete o queijo e reestrutura a massa. Ela não fica tão seca e fica muito boa. Porque micro-ondas não dá, né? Não, pelo amor de Deus. Micro-ondas, uma borracha danada. Não foi feito. Mas se tiver aquele forninho, muitas vezes ele funciona também. Alguns forninhos elétricos, revitalizada na pizza, né? Isso, forninho elétrico sim, porque é um calor direto, né? Como é que tá a nossa pizza aqui? Essa que a gente já colocou? Eu sei que é rápido, mas... Tá derretendo, mas ainda não tá no ponto. Mas então, um pouquinho ela vai chegar no ponto. Eu vou dar um tempinho aqui então pra nossa pizza ficar pronta e a gente comer a pizza como se deve, saída do forno na hora. A gente vai pra um bate-papo e daqui a pouco a gente continua aqui então com o Eric Mumo. Mas eu já quero lembrar você que se você quiser saber aonde estão as 1900 espalhadas pela cidade, você acessa o site 1900.com.br, é isso? Isso. Instagram qual é? É 1900, em número mesmo, pizzeria. 1900 Pizzeria. Isso. Com E. Isso. Pizzeria. Tá bom. Ou então o site 1900.com.br. Daqui a pouco a gente se vê. Então, tá bom, Eric? Okay. Obrigada, viu? Mais uma vez pela presença aqui, por compartilhar esse conhecimento maravilhoso com a gente. Eu que adoro falar daquilo que a gente ama e faz com tanto prazer. É bom. Obrigada, meu querido. Bora comer então, que a gente veio pra cá pra isso também, né, Supla? Pra comer uma pizza. Fique à vontade. Ô, Eric, você não vai acompanhar a gente? Não, eu só fico de olho aqui pra ver se você só faz você prepara a comida e não come? Como é o truque dos cozinheiros, né? Se a pizza não estiver boa... Falando em globalização, eu ia perguntar isso. Podemos comer com a mão, como em Nova York também? Muito gostoso. Vou começar por essa aqui, ó. Aqui algumas pizzas de São Paulo, por exemplo, elas têm muito ingrediente em cima, aí fica difícil comer com a mão, porque às vezes elas desmontam. É verdade, mas tá dando aqui, tá de boa. Ótimo. Tá boa a pizza, parabéns. Obrigado, Supla, valeu. Maravilhosa. Gente, esse molho, que delícia! E é simples, você viu como é que faz. E não tem segredo, às vezes é só escolher. Um tomatinho batido. Perdão, você trabalha em alguma pizzaria? Sua pizzaria dono da 1900. Sou filho do fundador. Meu pai é italiano e a minha mãe é de outra família italiana. Então, tá vendo? Seu pai teve a oportunidade de vir aqui pro Brasil e fazer uma pizzaria. Sim. Então, nenhum ser humano é legal, meu concorda? Meu bisavô já tinha vindo antes também, já fazendo um negócio aqui em São Paulo. Isso, meu pai veio depois ele nasceu na Itália, acabou vindo depois com o pai dele, por causa da guerra, acabou vindo. Segunda Guerra Mundial. Mas o avô dele já estava no Brasil, já veio também para fazer São Paulo acontecer, né? É isso aí. Mas então, isso que a gente está falando, é tipo, quando eu digo na música, nenhum ser humano é legal, é que todo mundo tem que ter o direito de vir para cá, para São Paulo, pelo menos ter uma chance. Ou de ir para qualquer lugar. E muitas pessoas, imagina, vêm para cá, os haitianos não sabem nem falar a nossa língua. Né? Então, é importante a gente saber se colocar no sapato dos outros, entendeu? Porque todo mundo quer ter uma chance de poder andar com as próprias pernas. Você falou tudo, Esse é o recado. Mas a gente recebe de braços abertos aqui no Brasil, né? Diferente de tantos outros lugares do mundo, né? E não podemos mudar isso, eu acho. Não, a gente teve uma imigração muito grande em São Paulo e acho que isso deu pra gente essa liberdade de estar sempre recebendo as pessoas. Tanto afinal de contas, o planeta... visitar, eles estranham que a gente é tão receptivo, mas isso acho que está na nossa essência. Afinal de contas, o planeta é nosso, né, gente? A agenda de shows do Supla a gente já passou, vai subir crédito, ó. @SuplaOficial, tem que passar seu Insta, tá bom? Pra você seguir.
agenda de shows e tudo mais, né? E lembrando dos shows, dia 24 hoje em Taubaté às 23 horas e amanhã são 2, tá? No Shopping Light às 6 da tarde e em Caieiras às 22 horas no Valhalla. E vou dar um toque. Hoje tá lançado meu novo som, trabalho solo, Fall to the Ground. Tá em todas as plataformas virtuais. E é isso. Corre pra assistir. Maravilhoso. Obrigada, adorei te conhecer, Supla. Muito legal. Eric, obrigada. Gente, bom fim de semana. Até segunda. Obrigado pela pizza.